Olá, ouvinte do Swincast. Antes do episódio de hoje começar, eu tenho 3 recados bem rápidos. O primeiro é para que você não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram swing.cast e também nos tocadores de podcast de sua preferência, seja Spotify, Apple Podcast ou Deezer. O segundo recado é agradecer muito a nossa rede de apoiadores. A ajuda de vocês faz a diferença para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. E o terceiro recado é para você que ainda não conhece o nosso projeto de apoio, conhecer entrando no apoia.se/swing-cast. Lá a gente coloca as recompensas, você pode ajudar com a partir de R$ 10 por mês, e isso é bem importante para que a gente possa continuar fazendo o Swingcast. Muito obrigado, espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swingcast. Hoje vamos conversar com um nadador que tem aí passagens pela seleção brasileira, nadou simplesmente 4 campeonatos mundiais, inclusive finalista do Mundial de Longa de Barcelona em 2013, na prova de 4 por 100 livre. É um cara que eu tive o privilégio de treinar com ele, né, pela primeira vez aqui no Swingcast, passando alguém que treinou comigo, muitos anos atrás. Estou falando do Fernando Ernesto, falando com a gente diretamente de Presidente Prudente. Ernesto, brigadão por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço, Danilo, eu que agradeço, Bia. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom contar um pouquinho da nossa história, né? E poder contribuir aí com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, disseminando aí muito material, muito conteúdo incrível de atletas incríveis e técnicos também, né? Que passaram aí pela natação brasileira. Show, muito legal. Bom, você está em Presidente Prudente agora, né? Gravando diretamente daí, que acho que é onde você nasceu, né? Exatamente. E onde começou sua história na natação, né? Então eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi que você chegou até as piscinas, quem te influenciou para começar a nadar e como é que foram os seus primeiros anos na água. Bom, eu comecei nas escolinhas da prefeitura de um projeto social aqui em Presidente Prudente. E uma amiga da minha mãe, as filhas dela nadavam e participavam em competições e tudo mais. Meus irmãos foram atletas de vôlei, né? E eu era meio sedentário, né? Meio gordinho, meio não, bastante até, né? Ali nos meus 7, 8 anos. E aí surgiu esse projeto social, era gratuito, e aí minha mãe me colocou nesse projeto para uma atividade física. E eu não tinha muita pretensão, na verdade, né? Eu era bem aquele, ficava a tarde inteira assistindo sessão da tarde e comendo. E aí comecei a fazer atividade física, ia meio obrigado, tal, até meus 10 anos ali. Aí depois, com 11, comecei a competir. Aí com 11 para 12, tudo começou a mudar quando eu comecei com meus primeiros campeonatos paulistas. Aí foi quando eu conheci o Salata, inclusive, né, que eu vi uma competição do Salata em Marília. Né, da minha geração, foi um cara completamente fora da curva, né? E aí eu vi um episódio lá em que eu peguei e falei assim, nossa, eu quero ser igual esse cara um dia, assim. E o moleque era um ano mais velho que eu, né? Só que ele parou a competição com 12 anos de idade e bateu um recorde que o Stefan foi quebrar há pouco tempo atrás, né? Então, foi o primeiro contato, assim, com uma competição maior, assim. Então, aquilo já começou a despertar alguma coisa diferente do que era o meu dia a dia até então, dentro do esporte, né? E no outro ano foi quando eu senti que a mosquinha me picou de vez, que foi quando eu vi o revezamento 4 por 100 livre, né, do Brasil. Eu tinha 12 anos. O revezamento do Edivaldo Valério, do Carlos Jaime, do Xuxa e do Borges.
E aí eu falei para minha mãe que eu queria, falei assim, nossa mãe, eu quero nadar na televisão igual esses caras. Aí ela, sério? Eu falei, sério. Eu falei, o que eu preciso fazer? Ela, acho que você precisa se dedicar muito, treinar muito, né? Acreditar e seguir em frente. E aí, desde então, foi quando eu comecei a tomar mais gosto. Parecia que um mosquitinho da motivação havia me picado ali. E aí foi quando eu comecei a me dedicar um pouco mais, né, a entender mais, né, cada vez mais buscar a minha evolução, comecei a crescer, dar resultado, crescer, digo, de estatura mesmo. E aí com os treinos, né, eu treinava com o Pepe, professor Pepe aqui em Prudente, e aí começaram a dar, o ambiente era legal, haviam vários, sempre teve vários atletas, Igor Nishi, Youssef, que foram seleções paulistas também. Então, foi quando aí comecei a tomar gosto e engrenar cada vez mais. Ô, Fernando, e foi o Pepe que te chamou para a equipe? Foi ele mesmo que te convidou ou teve algum outro treinador aí? Aqui, na verdade, ele começou... um amigo dele, que era esposo dessa mãe das meninas, né? Que era, porventura, era presidente da APAM, né? Da Associação de Pais e Amigos aqui. Ele pegou e falou assim, não, tem um menino que nada, porque meu pai falou que, meu pai mais leigo de todos, né, falou que eu nadava na piscina do clube e tal, e aí fui fazer um teste com o Pepe, e aí ele me jogou na piscina, cara, e eu grudei na raia, falei, ninguém me tira daqui, aí só que eu era grandão até e tudo mais, né, então ele falou, não, volta aí e tal, e aí tentamos, acredito que por uma semana, no treino já do pessoal e tal, e aí não deu certo, eles me mandaram para uma escolinha, para a escolinha, né, da prefeitura mesmo, que era na mesma piscina, mas com uma outra professora, com um processo de aprendizagem mesmo. Eu não morri afogado, mas eu não sabia nadar, né? Então aí passei todo um processo, só que eu gostava muito de competir, cara. Então eu evoluí muito rápido, porque eu queria nadar mais rápido que a galerinha do lado. Então eu queria acabar antes, aquela coisa afoita de moleque, né? Então eu queria acabar antes, tudo. E aí nesse processo de aprendizagem foi rápido. Então aí teve uma vez que o Pepe viu que eu tinha evoluído, precisava de um menino para completar um revezamento lá num torneio regional e eu fui. Aí peguei a medalhinha e na outra semana já voltei e aí comecei a treinar, né, na equipezinha que realmente competia e tudo da PAN, e aí comecei a evoluir. Pô, interessante demais esse seu relato, que você meio que não passou no teste, mas aí você foi buscar o Exatamente, aprimoramento, exatamente. o aprendizado para aí sim voltar e realmente seguir com o Voltar para a equipe. treinamento. Baita lição já aí, ó. Legal. Exato. É uma coisa engraçada, que é uma coisa que eu nunca havia relatado. Primeira mão. É a lembrança que eu tinha uma lembrança do pessoal de Prudente ser muito forte, né? Você mencionou o Igor Nishi, nesse Paulista de Marília, eu estava lá também. Ele ganhou do Salata Luxemburgo, né? E, Exatamente. e Foi exatamente essa história, né? Que o Salata já era um atleta que já vinha se despontando em São Paulo, tudo, e aí ele chegou muito cotado para a competição, né? O Igor Nishi havia nadado como observação no meio do ano, que a gente teve um problema de federação, e chegou no final do ano, o Igor ganhou a prova de sem borboleta, o Fábio Nodera ficou em segundo e o Salata em terceiro. E aí depois rolou essa história que eu vi, né? O Salata depois, eu nem o conhecia, mas depois ele veio a se tornar meu amigo pessoal. Os pais dele são aqui de Presidente de Álvares Machado, que é uma cidade aqui ao lado. Então passávamos Natal junto, enfim. E aí rolou esse episódio antes da prova 200 medley, que ele falou, não, eu vou nadar muito, o Salata sempre foi um cara muito introvertido, e era difícil ver ele falando isso, né? Que ele ia, tipo, regaçar numa prova. E aí chegou na outra prova e aí foi um recorde que durou 18 anos aí. nossa, que legal, muito legal. Era bem legal ver o Salata nadar, ele era diferente, assim. E qual que foi seu primeiro grande resultado, assim? Como é que foi sua evolução passando a treinar com o Pepe? O que você lembra dessa época? Um primeiro grande resultado, assim, eu acredito que foi uma medalha de paulista, né, de 200 livre. Na época a gente já nadava pela Unisanta, era uma prova nada a ver, um amigo me emprestou um traje
o Leonel de Santos. Ele me emprestou um traje lá, um Aquablade e tudo mais, e aí eu nadei no 200 livre e fiquei em terceiro, cara. Foi Bruno Sakemi ganhou a prova, o Youssef, né, em segundo e eu em terceiro. Então foi a primeira individual, assim, foi a primeira medalha, assim. Eu comecei quando a gente fechou pelo Santa, né, a gente nadava aqui em Prudente, né, mas eu em Petis 2, Petis 1, a gente fechou pelo Santa, então a gente treinava aqui e nadava pela Unisanta. E aí infantil 1, eu comecei a nadar bem os revezamentos da Unisanta e tudo mais. Mas acho que individualmente a primeira vitóriazinha assim que a gente teve aqui em Prudente treinando com o Pepe foi uma medalha de Paulista. Depois a final de Brasileiro, e aí minha última conquista aqui, né, antes de ir para Santos, eu fiquei em terceiro de 100 costas no Brasileiro Juvenil, em Vitória, e a Juvenil 1. E aí no ano seguinte me mudei para Santos, né, para representar a Unisanta mesmo. Legal. E você falou do Youssef, né? Ele era um dos principais caras da nossa cidade, assim, lembro bastante dele nessas provas de velocidade, né? Você treinava junto com ele? Como é que era o treino, assim? Treinávamos juntos, estudávamos juntos, né? E aí, pô, era um cara acima da média também, muito forte, né? E aí a gente saiu daqui de uma cultura talvez mais interior, né? Equipe mais cidade menor e tudo mais. Aí eu fui para a Unisanta e ele foi para o Pinheiros, né? Então foi quando a Unisanta, por mais que seja uma equipe grande, né? Eu falo que Santos é mais interiorzão, assim, a galera mais próxima, tal. E Pinheiros é um mundo lá dentro, né? Então, e aí depois ele acabou não dando tanto mais resultados e aí acabou voltando e parou de nadar. Conta pra gente aí, porque o Pepe é um cara famoso por organizar os churrascos dos treinadores e ele tem um trabalho de característica mais dura, né? Ele era durão nos treinos mesmo, nos treinos carroceiro, como é que era? Era. O Pepe, aqui também ele sempre fez muita churrascada da meninada, né? Inclusive às vezes para fazer uma verba para as competições e tudo mais, o Pepe organizava junto aos pais almoços, grandes churrascos para a cidade mesmo, para a gente poder agariar fundos para poder ir para as competições e tudo mais. Mas linha dura, Pepe, linha duríssima, bons volumes de treino, casca grossa mesmo, treinos muito fortes, pessoal aqui, a gente tinha a sorte de ter a Unesp aqui, né? Então o pessoal da Unesp fazia um teste com a gente e tal, então ele seguia uma linha bem bacana de treino, ainda mais naquela época e tudo mais, mas pegado, linha dura, cascudo, mas ele sempre teve uma característica de revelar bons nadadores, né? Revelou o Igor, me revelou o Youssef, depois a gente teve uma equipe infanto-juvenil aqui, terceiro lugar no revezamento no Brasileiro Juvenil, num brasileiro que o time campeão do revezamento era Salata, Igor Nishi, Cielo e não me lembro quem. Aí em segundo lugar estava o Waked e o Thales pelo Tijuca. Então você vê que só desses aí foram 5 atletas que foram seleção, né? E a gente em terceiro lugar. Tanto é que na época o Araci foi medalhar, ele olhou assim e falou: Oeste do Paulista? Que coisa é essa aí? Aí então, o pessoal teve bons resultados aqui nadando nessa linha do Pepe. Assim, e eu acredito que me preparou bastante, cara, para suportar o que eu suportei depois, né? Tanto com o Márcio, né, o Gerson na Unisanta, depois o Márcio, depois o coach Alex e o coach Omar na Flórida, depois principalmente o Carlão também no Corinthians. Então, acredito que essa base assim com o Pepe
me preparou muito na questão também de criar casca, assim, sabe? Porque eu nunca fui um cara, nunca me considerei um cara muito talentoso. Até a molecada na minha geração me chamava de carroceiro e tudo mais, que eu treinava realmente muito. Tinha um estilo um pouco mais agressivo, assim, né? Mas, então, para sustentar um estilo desse, para sustentar eu tenho que ter criado uma casca, uma bagagem de treino e um lastro de treino, e eu tenho certeza que esse trabalho inicial com o Pepe até meus 15 anos foi primordial. Só para pontuar, o Pepe continua revelando bons nadadores. Sim, com certeza. Tem moleque juvenil nadando bem, sempre sim, tem. Sim. Né? Não, depois passou o Simon na mão dele ainda, né? Sim. Thiago Simon, aí teve o Bruno agora, que é o que está em atividade, um menino muito bom, muito do bem também, dedicado. Né? E então, ano passado eles tiveram, como a piscina é da prefeitura, eles tiveram bastante problema nessa questão de liberação também. Até agora eles estão tendo esse problema, mas mesmo assim, com todas essas dificuldades que a gente entende que às vezes uma prefeitura, né, as prefeituras do nosso do país, enfim, às vezes pode ter alguma dificuldade nessa questão com o esporte, ele consegue se manter há mais de 20 anos aí, né? Revelando atleta. É isso aí. Muito legal. E aí, como é que foi essa sua ida para o Santa? Veio a proposta, você ficou felizão de se mudar para nadar? Como é que a família recebeu? Como é que foi? Foi a Rosa, né, me ligou. Rosa, eu acredito que ela ainda seja coordenadora lá, e eu já tinha relações com eles, né, por ter nadado pela Unisanta. Me ligou, eu lembro até hoje que ela me ligou, era um dia de manhã, eu estava comecinho de janeiro, e aí ela falou, eu tô te ligando para te fazer uma proposta, a gente gostaria que você viesse desenvolver o seu trabalho aqui, né, me ofereceu escola e tudo mais, moradia, tudo. Eu desliguei o telefone, virei, falei com a minha mãe. Aí falei, mãe, é assim, assim, assado. Aí ela, se você acha que é isso que você quer, eu falei, quero. Eu falei assim, então o que eu posso fazer hoje é apoiar. Então, meus pais, em relação a isso, assim, eu não tenho o que falar, assim, eles nunca me cobraram, eles sempre me cobravam, assim, empenho, assim, sabe? Eles sempre, principalmente quando eu fui, eles falavam, minha mãe falava muito assim, filho, só faça valer a pena. Faça valer a pena a distância, faça valer a pena o sacrifício, né, a saudade de casa e tudo mais, então faça valer a pena. No mais, aproveite e tudo mais, mas faça valer a pena. Então eu entendia isso como, assim, só faz sua parte, o que você tem que fazer e o que você puder fazer. Né? Então eles receberam muito bem, assim, tive essa sorte. Legal. E aí no primeiro ano você treinou com o Gerson e depois já foi para o Márcio no ano seguinte, né? Como é que foi seu começo de Unisanta ali? Exatamente, eu treinei com o Gerson no meu primeiro ano, Juvenil 2, né? Que foi quando treinamos juntos. E foi muito legal, um clima de equipe diferente, né? E aí a gente tem referências treinando na equipe principal. Cheguei lá, Fernando Biasotto, Joel, Monique Ferreira, só Marcos Sapucaia. Então você acaba o treino, você está olhando, ou antes do treino, você está olhando a dobra de caras que estão onde você almeja chegar, né? Então é um clima completamente diferente, né? E eu acredito que foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o esporte propriamente dito, sobre a natação propriamente dita. E aí a evolução foi muito grande, né? No meu primeiro ano de Unisanta, eu peguei minha primeira seleção paulista, ganhei o Chico, aí fui muito bem balizado para o brasileiro de final do ano, que é o brasileiro que a gente conversou sobre aquela foto que você postou esses dias, e nadei super bem. E aí no ano seguinte já passei para a equipe principal, para o júnior / equipe principal, que era com o Márcio Latuf. E aí treinei depois aí com o Márcio Latuf mais 5 anos, que foi do júnior 1 até o sênior.
né? Aí só fui crescendo, né? Eu fui Júnior 1, peguei minha primeira final B, Júnior 2, ganhei minha primeira final B e peguei medalha, já nadei um revezamento, tive o privilégio de nadar revezamento com os meus ídolos, alguns dos meus ídolos, Fischer e Caio Márcio, né, num Troféu Brasil. Então, eu abri de costas, Fischer de peito, Caio Márcio de borboleta e o Boquinha, né, o Cristiano Chagas, né, fechando de crawl, né, e consegui minha primeira medalha. Aí, com 19 anos, eu fiquei em quarto pela primeira vez, ali, final A. E no final do ano, no Open, peguei uma medalha. E aí fui crescendo. Aí, com 20, primeiro ano de sênior, nadei minha primeira seletiva olímpica, né? Fiquei em terceiro, perdi do Salata e do Schultz, né? E aí entendi que foi, acho que, né, estamos no caminho, né? E aí, no ano seguinte, nesse ano eu senti que eu tinha chegado no meu auge ali, onde eu estava, né? Eu senti que eu tinha extraído tudo que eu podia daquele ambiente que eu estava, né? Na Unisanta ali mesmo. E eu queria coisas novas, né? Queria me desafiar, né? Eu sempre tive um sonho de entender qual o diferencial dos americanos, por que os caras nadam assim, o que acontece lá, né? Enfim, aí eu decidi, junto com o Israel, na época, Israel Murat, Gabriel Pedrão e o Eric, né? Nós alugamos um apartamento lá e a gente, não, vamos ver o que é, né? Aí eu fui, após eu ter ganho Maria Helena, consegui fechar uma remuneração melhor, né? Então, fui viver essa experiência. E, foi incrível, né? Amadureci como atleta, como competidor, eu acredito. Porque eu sempre treinei muito, sempre, né, me dediquei bastante e tal, mas nos Estados Unidos eu acredito que eu virei competidor. Eu comecei a abrir um leque de provas, eu comecei a nadar crawl realmente, eu competia muito. Eu acredito que eu enxerguei, assim, a estrutura, né, americana, assim, num geral, a quantidade de estrutura que eles têm é maior, até o número de atletas, né, a massificação do esporte é maior lá. Por essa massificação, o número de competições também é muito maior, né? Então, mas o que eu entendi realmente é a mentalidade, né? A mentalidade do americano, por conta desse número de competições, então para eles é normal competir, né? O que para nós, infelizmente, às vezes tem pouca competição aqui, pouca competitividade aqui, né? Às vezes pode até ter competição, mas não tem tanta competitividade, sempre os mesmos atletas. Então lá você começa a viajar, vem gente dos GPs, vem gente do mundo inteiro. Então, essa minha evolução lá me tornou, essa minha estadia lá, eu acredito que me tornou um atleta mais completo. Tanto é que peguei minha primeira seleção treinando lá, né, de Mundial de 2010, né? Então, foi aí que acho que começou realmente minha carreira profissional mesmo. Foi um marco essa ida para os Estados Unidos. A Bia tem um negócio aí, ela vai colocar um áudio para você. Fernando Enes, primeiro dizer a você que foi um prazer enorme ter sido seu treinador, ter participado de alguma forma da sua carreira. Aquilo, para mim, me toca muito e dizer que eu fui um afortunado por ter tido você na nossa equipe lá no Dave Nadadores. Você fazia muita diferença, deixava a alma nos treinamentos e é algo que eu jamais esquecerei. A pergunta que eu gostaria que você contasse, que acho que é muito importante, até mesmo porque abre a cabeça para as pessoas em relação à especialização e à prova principal. Porque quando você chega para treinar conosco no Dave Nadadores, a sua prova principal era os 200 costas. E a gente realmente treinou para isso, mas com uma visão um pouco mais global da prova, o que acaba desenvolvendo outros valores e não é à toa que você consegue um desenvolvimento enorme na prova 200 metros nado livre. Você chega a ser medalhista, campeonato brasileiro absoluto e consegue uma vaga na seleção brasileira principal no revezamento. Até tem aquele revezamento histórico da Unisanta, que ganha o 4x200 metros nado livre do troféu Maria Helena. Enfim, há ali quase que uma troca de chave. Assim. Então a pergunta basicamente é que você descreva exatamente
Como você recebeu essa mudança? Quando você sentiu? Porque eu acho que não só é importante na tua carreira, como deve ser também muito importante para que as pessoas sejam influenciadas e tenham um pouquinho mais aberto o seu leque de provas. Nossa, que honra, que surpresa boa, né? O Coach Alex é um cara que, poxa, sem palavras, o que ele fez por mim lá nos Estados Unidos, né? Me ajudou muito, né? Me fez crescer, é um cara que eu admiro, assim, sem tamanho, o que ele construiu lá, o que ele faz pela natação. Então, pô, muito obrigado por essa surpresa em forma de pergunta. Olha, foi exatamente isso que aconteceu. Eu nadava medley quando eu era mais novo, depois eu comecei a nadar costas e me especializei, 50, 100, 200 costas, né? Mais para 200 costas, porque era realmente o que a equipe, no caso, precisava. Eu gerava ponto, eu gerando ponto, eu tinha uma remuneração maior, né? Eu tinha uma relevância maior dentro da equipe, isso me gerava uma segurança maior, enfim. E quando eu cheguei lá, aos meus 22 anos, né, a gente treinava para 200 costas, tanto é que eu fui, o Brasil foi convidado para aquele Four Nations Cup no Canadá. Eu nadei 200 costas, nadei 100 costas, 100, 200 costas, fui o único, ganhei 200 costas lá, e voltei 15 dias depois, eu estava pegando a vaga para o Mundial de curta em 200 livre. Né? Porque realmente ele me tirava da zona de conforto, ele me botava para competir em outras provas, a gente fazia uma mescla de treinos. Então, por exemplo, ele entendia que meu costas na longa rendia mais do que na curta, então de manhã na longa eu treinava costas e à tarde na curta, quando era jardas, eu treinava crawl e meu crawl rendia. E aquilo aí aquilo que eu fiz no começo aqui, que era literalmente para fazer uma pontuação maior, né, ter uma... Isso abriu um leque que eu voltei nadando, eu fui nadando 3 provas, né, eu fui como campeão nacional do 200 costas e voltei nadando 6 provas, então eu nadava 50 livre nem tanto, mas eu nadava 100, 200 livre, 50, 100, 200 costas, então se mudava a ordem de prova do Maria Lenk, do fim, que eu mesclava minhas provas, eu conseguia me adaptar bem, ajudava muito em revezamento, né? Então, essa troca, assim, lá, essa não especialização me trouxe meus mundiais, né? Meus mundiais eu fui nadando crawl, né? Eu fui Dubai 2010, nadando 4x200, depois eu fui 2012 nadando 4x200 também. Aí, em 2013, eu nadei a prova do 100, aí eu nadei 100 livre, aí eu comecei a nadar crawl. Nadar 100 livre, né? Então, aí eu fui para nadar o 100 livre, 4x100 livre e 4x200 livre. Eu ganhei 3 vezes seguidas o 200 livre. Eu ganhei um Finkel de 2012, eu ganhei o Open de 2012 e o Maria Lenk de 2013, seguido, numa prova de crawl. E o Costas não tava pontuável, sem costas, nadei bem também. Também tive a oportunidade, eu fui para o Sul-Americano de 2014 nadando costas e fui campeão sul-americano de 200 costas. Então me trouxe um leque de provas e de escolhas, né, que me ajudou muito na minha carreira, assim, no decorrer da minha carreira. E eu acredito que foi por conta da forma que eu treinava, né, um leque maior, e a competição. Lá eu competia. Ele me botava para competir, tinha competição num final de semana, que eram 3 dias, eliminatório e final, nadava 9 provas. E eu buscava nadar eliminatório e final, e eu buscava nadar da melhor maneira. Então eu entendia como funcionava a competição, eu entendia como funcionava o ambiente competitivo, e de desligar essa chavinha, opa, peraí, agora eu vou essa prova. Aí, opa, a chavinha, agora é essa prova. E quando eu voltei, né, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, para treinar com o Carlão no Corinthians, era muito isso. Então, eu conseguia nadar, né, várias provas e consegui seguir assim até o final da minha carreira.
fica bem claro que você não passava aperto, né? Você tinha para onde ir ali nas provas, Exato. né? Exato. E você falou um negócio aqui, hoje a gente, sou treinador, né? Tô envolvidaço nisso a vida inteira, né? A galera fala assim, não, tem que treinar sempre em ritmo de prova, tal. Tem muito essa cultura do treinamento que eu acredito realmente, né? Só que você fala assim, puta, eu ia lá, nadava eliminatória, final, trocentas mil provas todo dia, né? Eu enxergo que esse é o melhor treino de ritmo de prova, é fazer a prova. Você concorda com isso? Por isso da cultura competitiva americana? Assina embaixo, eu assino embaixo. Né? Nenhum treino é melhor do que a competição propriamente dita, com gente do lado, com interferência externa, realmente aquele ambiente de você vai, você aquece, você sai de algum lugar, você vai para outro lugar, você aquece, você vive aquele e é uma coisa que o coach Alex falava muito, e eu levo isso para os meus atletas, né? Eu já trabalho com treinamento mental de atletas, mas o coach Alex falava muito que assim, e fala até hoje, quem faz a competição rápida é o atleta. Então teve várias competições lá que eram nada a ver, mas por ser eliminatória e final, a tarde é final, cara. É musiquinha, você escolhia a musiquinha para entrar, você entrava naquele clima, o resultado é completamente diferente. Né? O resultado é completamente diferente. Então, eu acredito que a sua mente ela começa a ficar mais ambientada com aquela situação. E aí acaba virando uma situação normal de autossuperação. Lógico, você tem que superar o adversário, tudo tal, mas você tem que entender e aprender a lidar com aquilo, não tem jeito. Muito legal, deve ser uma experiência incrível mesmo. E treinou com bastante gente, assim, além do coach Alex, né? Não sei se foi a época do Felipe Lima, mas tinha bastante atleta fera. Sim, ali. Felipe Lima, tinha o Daniele Tirabassi, venezuelano, atleta olímpico, o Léo Hobby ainda estava treinando, teve... Ricardo Monastério, cara. Nossa, lenda do fundo. O cara 5 Olimpíadas, cara. Então, o cara treinava do meu lado ali, tipo, cara humilde, assim, fora da curva, do bem. Então, assim, os próprios nadadores de peito, né, o Genaro e o Renato Prono, né, do Paraguai, atletas olímpicos. O Renato ainda nada até hoje. Então, foram experiências. Aí, por exemplo, você ia nadar uns sectionals no Hall da Fama lá, vinha o Ryan Lott competir, Elizabeth Basel. Então você via, aí você ia nadar um GP, tava toda seleção americana, vinha europeus. Então esse clima, esse ambiente realmente ele te proporciona, né? Ele te molda para que isso seja normal para você, aquele ambiente competitivo, né? Vamos falar então da sua ida pro Corinthians. Como é que foi essa decisão? Você quis voltar para o Brasil depois de ficar nos Estados Unidos? O Corinthians te fez a proposta? Como é que foi? Foi. Na verdade, eu já nadava pelo Corinthians, né? Eu mesmo treinando lá nos Estados Unidos, já tinha fechado com o Corinthians. E aí eu vim para o Finkel de 2011, que foi em BH. E, poxa, eu gostei do trabalho do pessoal, né? Eu vi o Renato Baruffi na época nadando muito bem, o pessoal, as meninas nadando muito bem, Talandra, Rebeca e tudo mais. E gostei da logística que existia, ainda existe e tal, no Corinthians, que era a galera mora muito perto do clube. Se eu optasse na época que eu optei até começar uma faculdade, né? Então essa logística ficaria legal, os treinos me agradavam. Era um cara que era muito próximo do coach, então a gente já tinha, né, trocado uma ideia. E minha mãe na época também ela teve um probleminha de coração, um tipo de arritmia, que teve que fazer alguns acompanhamentos. Então eu consegui ficar mais próximo dela também, né? Eu sempre fui um cara muito muito família, né? Então eu consegui unir tudo e eu achei que eu já tinha extraído bastante naquele momento de tudo que eu podia extrair naquele momento dos Estados Unidos também. Então aí foi uma série de fatores que colaboraram para que eu retornasse de lá. Acho que eu vou passar, Danilo, outro áudio. Beleza.
Altas surpresas. Mais um. Acho que o Fernando Ernesto foi um cara que foi um divisor de águas na minha vida profissional, na minha experiência profissional como treinador de júnior e sênior. E, cara, teve uma fase em 2013 que talvez ele vai saber, ele vai lembrar qual que é. Eu passei por uma dificuldade muito grande, emocional, pessoal, né? Antes de ir para uma viagem que a gente ia para a Califórnia, né? E eu tive uma perda muito grande, assim, e aí eu fui viajar com os caras, né? Outro dia depois. E eu fui muito mal, cara. Fui muito mal, fui muito abalado emocionalmente. E esse moleque aí, ele me ajudou muito nessa fase. Talvez nem ele saiba o quanto eu sou grato a ele por ele estar comigo naquele momento. E ele é um puta de um molecão, gente boa, né, cara? O Carlão, tá? Para quem não reconheceu, o Carlão, que foi treinador aí do Ernesto no Corinthians, foi head coach do Corinthians por muitos anos. E ele depois comenta do seu 48, né? Que a gente já vai chegar lá, como um dos grandes momentos da carreira dele. Então fala um pouquinho do Carlão aí. O Carlão é aquele cara pilhado, né, meu? É aquele cara que ele me fez ter um sangue no olho, né, que ele tem, né? Muito diferenciado, principalmente para treinar, para me puxar, né? Às vezes eu fazia aquelas séries, e aí, tá legal, né? Então, tipo assim, não, peraí, meu, foi boa, não foi boa, mas dá para fazer melhor. Então ele me puxou, é um cara que me puxou muito, aprendi muito com ele, né? Era um paizão. Poxa, os melhores resultados da minha carreira, né? Nível de expressão mundial, né? Foi com ele, né? Nós fomos para 3 mundiais juntos. Então é um cara que, pô, só tenho a agradecer, engrandeceu muito minha vida, a convivência com ele, aprendi muito com ele, tanto nas vitórias, mas principalmente nas derrotas também, aprendi muito com ele. Enfim, é um cara que, assim como ele mencionou, para mim também foi um marco na minha carreira, né, de crescimento, de evolução, né? Foi a época que eu tinha acabado de voltar nos Estados Unidos. Ele pegou, falou, vamos, e construímos uma história muito, muito bonita, assim, dentro do esporte, acredito. Foi uma fase muito, muito vitoriosa, né, de muito trabalho, de muita dificuldade, né, principalmente o final da nossa relação, a transição, quando eu ainda estava no Corinthians, mas fui treinar com o Sergião por problemas de saúde, enfim, que ele estava focando com os meninos, o Léo, o Simon e o Brano, que tinham Pan-Americano, enfim. E aí, mas, cara, foi sensacional, foi um período ímpar da minha vida, treinar com esse cara. E, pô, só tenho que agradecer mesmo de coração, né? Eu falei com ele, acredito que a gente faz aniversário um dia depois do outro, ele faz dia 23, semana que vem eu faço dia 24, né? Eu falei com ele esses dias até. Tive uma competição agora em Santos no final do ano, que ele estava lá cobrando e começamos a falar sobre, olha o tanto de coisa que a gente construiu, olha o tanto de coisa que a gente fez. Você lembra disso? Você lembra daquilo? E eu acho que no final é isso mesmo, né? São as histórias que ficam, as lembranças boas, os aprendizados que com certeza eu vou levar para a vida toda. Muito legal. E, pô, conta uns treinos aí que você fazia com ele, que eu sei que não era fácil, né? A gente já teve atletas aí que treinaram com o Carlão passando aqui. Era muito legal sobre um treino de transição, assim, né? Que eu gostava bastante de fazer, que era parte física, caía, fazia treino. Aí parte física, saía da água, parte física, treino. Então a gente ficava rodando em volta. Eu gostava muito disso, desse lance de parte física, de transferência. Eu sempre particularmente gostei muito disso.
Aí teve uma época que os treinos desse, assim, numa base, assim, chegava 3 horas de treino. Então, eram uns treinos bem... A gente às vezes ia na correnteza do Corinthians, tal, na piscina de correnteza, mas 3 horas, assim, saía parte física, aí entrava, fazia uma série, saía parte física ali em volta da piscina. Era bem dinâmico, né? Mas eu gostava muito das séries de paraquedas que a gente fazia, transferência de paraquedas para tiro forte de baixo, mesmo com palmar, assim, eu dava uns tempos, para mim, na época, muito fortes, né? E o período que a gente ficou em altitude também, em 2013, para a preparação para o Maria Lenk, de 2013, foi um período, acho que, um dos períodos que eu mais treinei de qualidade, muito bom, mas de intensidade, assim, foi um período que me fez crescer absurdamente. Séries inacabáveis, com muita qualidade, e cãibra e continua, e dor e continua, mas agora esses treinos que a gente fazia com parte física e tudo mais, eu particularmente com transferência, eu gostava bastante. Mas teve alguma série ali, antes daqueles melhores momentos seus que te marcaram, aquela série que você fez e falou assim, tô pronto? Teve uma série que a gente fez que estavam trocando os blocos do Corinthians. E aí inclusive foi o Caio Caneda, irmão da Bia, que pegou essa série, que o Carlos não pôde estar no dia, e estavam trocando os blocos do Corinthians. E aí aí eu e o Léo tínhamos o Mundial, e aí eram 2 de 100. E aí eu lembro que era um de sunga, um de traje, e os 2 de baixo. O de sunga era forte, mas era uma coisa mais controlável, né? Não era 100%, e o de traje era muito forte. E aí eu lembro que eu dei 51,9, se eu não me engano, de baixo na longa, de sunga, né? Era, acho que um domingo de manhã, se eu não me engano, ou um sábado. E aí eu falei, nossa, tô bem, nadei legal aqui, assim, no treino, assim, sem nada. Aí fui lá, soltei, coloquei o traje e aí dei outro tiro, aí dei 57, se eu não me engano. Aí eu falei, nossa, tipo, tô pronto, vai encaixar. E aí aquilo foi um dos treinos, assim, de qualidade que me trouxe uma autoconfiança e uma certeza de que eu tava bem pronto, assim. Isso aí foi pré-Maria Lenk de 2013. Isso, pré-Maria Lenk 2013. Foi a prova da tua vida esse livro do Maria Lenk? Porque de fora pareceu ser. É muita coisa envolvida ali. Foi um tempo na época ainda também, né? Hoje ainda é um tempo forte, né? Mas na época foi um tempo bem expressivo. Me trouxe muita visibilidade, me trouxe meu primeiro, único também, mas meu primeiro mundial de longa. Foram tempos que, poxa, eu fiquei a 4 segundos do tempo do Xuxa, que era meu ídolo. Eu consegui quebrar o tempo do Gustavo Borges, que era meu ídolo. Então, assim, caras que eu via na minha infância nadando, a maioria não atingiu esses tempos. Então, assim, foi realmente uma coisa, um momento ímpar, assim, da minha vida, com certeza, assim, um resultado que é aquele que você olha, assim, você fala, aquele que bate na veia, assim, sabe? Aquele, foi literalmente, a gente se preparou muito para aquilo, né? A gente se preparou muito para aquilo. Engraçado que, na época, meu psicólogo era o Luiz Orione, e eu nadei muito bem de manhã, nadei muito fácil, né, para classificar, e eu lembro que eu tinha nadado 49,5, e aí eu peguei e falei assim, cara, à tarde vai dar pagode. E aí eu comecei a ficar um pouco... E eu já estava classificado para o Mundial por causa do 200 livre. Então, assim, e eu comecei a ficar agitado, porque aí entra, né, aquela expectativa de querer dar resultado e tal.
E então rolou esse entre as etapas, assim, esse diálogo interno muito grande, assim, de insegurança, talvez, com o resultado. Aí eu lembro que eu falei com ele, a gente conversou um pouco, dei uma olhada no espelho, dei uma conversada comigo mesmo, e à noite saiu tudo. Só não foi mais perfeito porque eu empatei, aí depois tivemos que desempatar e tudo mais, mas no Mundial já, mas aquela noite, tá, tanto é que eu tenho na casa da minha mãe um quadro de vidro assim com a foto daquela prova, assim, de eu comemorando em cima da raia. Eu acho que essa prova e o Maria Lenk de 2009, o 200 costas, eu acho que foram as duas provas que realmente ficaram marcadas, assim, com certeza. Foi 48,72, né? 48,72, exato. 48, primeira vez que o Ernesto nadou para 48, que é uma coisa que não é fácil, né? É difícil nadar para 48. E ele ficou em segundo, o Marcelo Quereghini ganhou essa prova, empatado com o Nicolas Oliveira, né? E aí depois eu fiquei empatado com o Nicolas. Conseguiu a vaga para o revezamento 4 por 100 livre, e aí para o 100 livre ficou aquela coisa, né? Quem vai ser, e no fim, no desempate, a gente fala disso daqui a pouco, conseguiu a vaga. Então nadou um 100 livre em mundial, né? De longa, que é uma coisa também para poucos, né? Exatamente. Era aquela coisa que eu falei, que de eu ver meus ídolos nadando essas provas, de eu ver, né, campeão olímpico César Cielo nadando essa prova em mundiais, né, eu vi Gustavo Borges, vi Xuxa, né, então vi Nicolas Santos nadando em curta, se não me engano, enfim, Nicolas Oliveira nadando em mundial de longa. Então foi um privilégio assim muito grande que eu tive a oportunidade de vivenciar. Ô, Fernando, é assim, hoje você trabalha com, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do seu trabalho hoje, mas assim, com essa maturidade, com a experiência do trabalho que você faz, toda essa vivência internacional que você teve, né, coloca alguns pontos que você atribui ao sucesso igual você teve, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa que faz o cara ter um grande resultado, é um conjunto de coisas. Se você puder pontuar algumas que você considera essenciais. Olha, eu costumo falar que minha mente me levou onde eu cheguei e a minha mente não me levou onde eu gostaria de chegar, né? Então, com certeza, eu acredito que o fator mental, assim, me levou mental na questão de treinar, de se dedicar, de pagar o preço, né? De entender essa saudade de família, depois, a partir ali de 2014, que eu tive muitas dificuldades extra piscina, né? Problemas familiares, né? A perda da minha irmã, um tumor na tireoide, que oscilou muita coisa, enfim. Então, eu acredito que essa questão mental, mesmo assim, hoje vendo de fora, né? Eu falo que se eu tivesse um profissional como eu hoje, eu ainda estava nadando, mas essa questão mental, assim, de encarar o jogo, de treinar, repito, como eu falei no começo do nosso papo aqui, eu não era o mais talentoso, nunca fui muito talentoso. Então eu via, por exemplo, eu treinei com o Leozinho, ele é menorzinho, beleza, mas é um cara extremamente habilidoso, Léo de Deus. É um cara que ondula muito fácil, é um cara que viveu isso desde muito pequeno, né? Com o aparato da família e tudo mais, mas um cara muito habilidoso, muito talentoso. Então eu treinava do lado dele, eu via ele ondulando e eu falava assim, nossa, cara, e eu ia lá, fazia mobilidade no quadril, alongava e treinava o submerso e aí melhorava isso aqui, chegava um pouquinho. Aí, então eu tive que ter muito a paciência também, a paciência, porque eu acredito que foram por não, né, não é rasgando seda, né, ou não é, mas assim, por não me sentir tão talentoso nessas questões, minha pernada era torta, mas eu fui me adaptando, né? Então eu acredito que eu me mantive no cenário principalmente nacional, me mantive muito tempo, né? Então depois que eu cheguei, eu demorei um pouco para chegar, mas depois eu consegui me manter um bom tempo, né? Em várias provas e tudo mais. Então, a paciência, a persistência, né? De conseguir, de
entender que eu tinha o meu tempo, e o meu tempo era diferente, das vezes, de um cara um pouco mais habilidoso, por exemplo, um Marcelo Quereghini, que 16 anos começa a nadar, 3 anos depois está numa final de mundial pegando medalha, né? Então a gente tem que entender esses processos, mas eu entendo também que muitos caras muito mais talentosos que eu pararam no meio do caminho por não ter essa vontade realmente de querer fazer acontecer, de se dedicar, de se empenhar, que eu acredito que para mim foi meu diferencial. Assim, eu não tinha... lógico, teve alguns períodos da minha vida, da minha carreira, que oscilam, é óbvio. Mas você pode perguntar onde eu passei, assim, eu não tinha problema para treinar, né? Lógico que hoje eu entendo, como falei, alguns períodos que você passa que na época eu ainda não sabia lidar com a minha mente, assim, para resolver alguns tipos de problema, poderiam ter interferido menos nessa questão de motivação para treinar, mas para onde você perguntar, eu sempre fui um cara que sempre fui pau para toda obra, para treino e para o time, para a competição, né? Que eu acredito que era o time sempre foi o que me proporcionava a estrutura para eu poder desempenhar o meu esporte, né? Então eu me entregava muito para time e tudo mais, e às vezes também, né, a gente fala são relações interpessoais, né? Então às vezes tem algumas pessoas de time e tudo mais que a personalidade não bate, mas num todo eu acho que foi isso, eu acho que foi minha perseverança, minha vontade de querer fazer acontecer, né? E eu acredito que até principalmente nos últimos 3, 4 anos da minha carreira, 3 anos da minha carreira foi isso mesmo, porque foram uma série de acontecimentos que essa gana, essa vontade de me preparar e tudo mais, ela me fez persistir ainda um certo tempo e conseguir alguns bons resultados também. Queria perguntar disso, Ernesto, porque você falou no começo, né, a gente estava conversando antes de começar, você falou, faltou PAN e Olimpíada, né? Eu queria que você contasse como que você lida com isso hoje, né? Porque realmente Barcelona, ali você estava no 100 livre, então assim, existia uma chance real de você estar no Rio, no revezamento 4x100, né? Enfim, claro que é uma prova super disputada, não é fácil, né? Como que foi para você ter ficado fora e como que você hoje encara isso? Eu costumo falar que eu sou bem, bem realizado, assim, de onde eu saí, o que eu conquistei e tudo mais. Eu costumo falar que sempre, com certeza, faltou minhas cerejinhas do bolo, né, que era um Pan-Americano e uma Olimpíada, né, mas eu lido muito bem, assim, eu entendo que eu fiz tudo que eu podia. Se houve erros na preparação, até mesmo na competição, esses erros foram meus, né? Então eu assumo. Então quando eu entendo isso e eu aceito isso e que isso não me define como pessoa e nem define minha carreira, né? Eu fico muito tranquilo quanto a isso, né? Foi o que você falou, eu estava muito próximo, eu já estava ali. Eu costumo falar em palestra para os meus atletas, né, que é a diferença do sonho, né? Porque o meu sonho era ir para a Olimpíada. E aí eu fiquei próximo até em 2012, né? Aí depois voltei, tive um fim que é incrível depois da seletiva de Londres, depois tive um Open incrível, tive um Mundial, depois esse Maria Lenk de 2013. Então eu fui em um ano, de um Maria Lenk para o outro, um foi seletiva para a Olimpíada e o outro foi seletiva para o Mundial. Em um ano eu fui de quase ter ido para a Olimpíada. No ano seguinte eu estava com um tempo que era foi semifinalista olímpico em Londres. Então você fala assim, peraí. Aí eu falei, não, então beleza, cheguei. Só que eu costumo falar que o meu problema não foi, peraí, se eu tô aqui, se meu nível é ser campeão, se eu cheguei até aqui, eu já tô no nível do meu sonho, que é ir para a Olimpíada, por que eu não posso aumentar? Tem 3 anos ainda. Por que eu não posso aumentar meu sonho? E eu acredito que isso foi uma falha minha. Hoje eu falo em palestras, não ter aumentado o meu sonho. Isso me acomodou. Eu sinto que aconteceu. Independente das circunstâncias que aconteceram extra-piscina na minha carreira.
né? Eu acredito que a gente vai falar disso também. Mas eu acredito que um grande diferencial foi esse, porque se eu aumento meu sonho, eu quero ser finalista olímpico. Eu vou ser finalista, eu vou traçar a meta, vou traçar os objetivos e nada vai me tirar disso. Né? Eu vou ser medalhista olímpico. Por que não? Né? Por que não? Então, porque eu sempre desde pequena, eu quero nadar igual esses caras na Olimpíada, na TV e tudo mais. Então, quando eu cheguei nesse nível, eu acredito que eu poderia ter subido a minha régua. E se no pior das hipóteses eu tivesse preparado para ir, né, para esse nível de ser medalhista ou semifinalista ou finalista, sei lá, se tivesse acontecido alguma coisa na minha preparação, talvez eu até tivesse ido, né? Mas como eu tava assim, não, beleza, eu tô no nível, eu tô aqui. Então acredito que de certa forma, inconscientemente aquilo me acomodou. E eu acredito também que se eu tivesse traçado esse objetivo extra, né, tivesse mudado esse sonho, né, subido a régua realmente, eu acredito que eu teria passado mais forte pelas tribulações que eu acredito que eu passei forte, mas eu acredito que eu teria passado ainda mais forte sobre as tribulações que começaram de 2014 até eu parar de nadar. Conta, assim, o quanto você quiser e puder, né? O que foi que aconteceu que te atrapalhou fora, assim? Sim, claro. 2013 eu costumo falar que foi o ano, né? E quem conviveu comigo e tudo mais também percebe isso, porque, poxa, mundial de longa, 48,7, final do ano, me classifiquei para o Sul-Americano, prova de costas, ganhei o Open no final do ano sem costas. Na verdade, fiquei em segundo, eu ganhei de manhã, que era brasileiro sênior, mas estava muito bem. Enfim, foi um ano que tudo estava dando certo, minha irmã estava grávida de gêmeos, né? E aí começa o ano de 2014 com aquela motivação incrível, com aquela, né, com tinha viajado, enfim, nunca tinha ido viajar para passear, né, na minha carreira, assim, eu sempre viajava a competição, então consegui ir fazer uma viagem internacional para passear, tudo. Então comecei em 2014, poxa, incrível, treinando bem, tudo mais. E aí 3 semanas antes do Maria Lenk de 2014, que era seletiva para o Pampex, minha irmã teve uma complicação pós-parto e aí veio a falecer, né? As crianças estão bem até hoje, graças a Deus. Ela conseguiu ver as crianças, mas aí foi para o quarto, teve algumas complicações e aí veio a falecer. E aí começa uma série de, inclusive eu dei uma entrevista, né, para você, né, saindo da prova do 200 costas, foi a última prova eu costumava falar que o 200 costas era a minha cartinha na manga, se nada desse certo na competição, o 200 costas eu sabia nadar. Então foi um período bem difícil ali e tudo mais, né? A gente acha que a gente é muito forte, a gente acha que, né? Mas hoje eu entendo que algumas coisas que a gente faz numa situação dessa a gente está fugindo e tudo mais. Então, mas aí voltei a treinar ok, até no final da preparação para o fim que eu comecei a emagrecer muito. No de 2014, né? Comecei a emagrecer muito e cheguei estranho no Finkel. Aí não me classifiquei para a final A de 200 livre, depois de ganhei 3 vezes seguidas, enfim. Já tinha 3 mundiais nadando essa prova, nadava principalmente na curta, nadava muito bem. E aí não me sentia bem, nadei final B, classifiquei para o mundial na final B, classifiquei para o revezamento. Não lembro de alguém que tenha feito isso. E depois, perto do mundial, eu descobri que, porque eu tive palpitações, sudorese dormindo, não conseguia dormir, irritabilidade, não conseguia treinar, né? E aí eu fiz alguns exames e aí descobri que eu estava com um problema, uma disfunção na tireoide e que não tinha o que fazer ali antes do mundial. E aí eu voltei do mundial, consegui nadar ainda meu melhor no mundial, nadei para um 43 na época, de 200 livre na curta.
E aí, voltando do Mundial, fui fazer todos os procedimentos, né, os exames necessários para ver a questão da tireoide. Eu descobri um nódulo, né, um tumorzinho, não era maligno, mas um tumor de 8 centímetros, que ele atrapalhava a circulação do sangue para o meu ombro esquerdo, pro meu lado esquerdo aqui, e me causava hipertiroidismo, né? Então, meu corpo não recuperava, eu ficava muito acelerado, por isso que eu comecei a ficar muito magro em setembro pro Finkel. E aí comecei a tratar tudo mais, só que aí comecei a tratar do nada, eu comecei a me sentir bem. A gente fazia uma suplementação que era por conta do meu desgaste, só que do nada eu parei de desgastar, aí eu comecei a ganhar peso, e aí oscilou de pouquíssimo peso para muito peso, e aí perde centro de gravidade e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na seletiva do PAN de 2015, não conseguia nadar. Aí eu já, por conta da medicação que ainda não estava regulada, eu estava em estado de hipotireoidismo. Então, meu corpo ficava lento, eu nadava 100, 200, então eu não conseguia acelerar. Né? Eu lembro até que eu fui nadar o 200 costas no último dia, que eu falei, não, 200 costas, cara. Aí eu falei, não consigo acelerar, tudo bem. Tomei mais uma dose de pré-treino, olha as besteiras, e passei feito um louco 150 da prova e morri assim, absurdo, não conseguia nadar. Essa prova foi uma de costas assim que ficou meio encarnada, assim, essa sensação de, pô, sempre fechava muito bem, e aí eu, do nada, eu passo forte e não consigo voltar. Então, ela ficou meio encarnada em mim, assim. E aí, depois dessa competição, eu tinha que tratar, aí não fiquei fora do PAN, acabei tendo que tratar, estabilizar minha tireoide, entender o que estava acontecendo, né? E aí, o Carlão ia para um treinamento altitude com os meninos, né, com o Léo, com o Simon e tudo mais, e aí ele falou, pô, o que você acha? A gente chegou numa conclusão que achava interessante eu treinar com o Sergião, na época, né, que ele fazia parte da equipe do Corinthians, e aí fui treinar com o Sergião, um cara que, poxa, hiper paciente, né, porque assim, eu vinha tendo um ano inteiro de uma série de problemas em 2014, aí em 2015 acontece isso, tal. Então, pô, realmente eu tava chato, eu tava aquela pessoa, sabe, que é difícil de conviver. Por quê? Porque é uma série de fatores que eu achava que estava tudo bem, mas não tava, enfim. Conseguimos dar uma reviravolta, nadei super bem. O fim que eu é de 2015, fiquei na 49,0, fiquei em terceiro de 100 livre, foi o Quereguini, Matheus Santana e eu, fiquei em segundo de 200 costas, né, nadei uma competição super recuperativa. Aí no final aí já estava melhor o lance eu senti algumas dores nos ombros, já eu não sabia do que era. Eu acredito que essa variação de peso, né, gerou um desequilíbrio muscular que gerou essas dores nos ombros. Ganhei a primeira seletiva de 2015, né, a primeira seletiva olímpica, ganhei o 200 costas, e aí a gente pegou e falou, e aí, vamos para onde? Vamos pro costas ou vamos pro crawl? E aí a gente resolveu focar um pouco no costas, e aí fui pro costas. Aí alguns erros, né, pessoais também fora da piscina acabaram interferindo dentro da piscina com essa série de variáveis acumuladas, e acabei ficando de fora da Olimpíada, né, de 2016. Aí aquilo caiu como um caminhão de areia nas costas, né, de uma vez. E enfim, eu lembro até hoje, eu tenho um capítulo da minha história num livro, né? E aí eu cito isso, um garoto chorando no balizamento lá depois, tal, onde fica o staff, assim, chorando, e aí o menino falou, cara, F, não chora não, cara. Eu sei que vai faltar sua cerejinha do bolo, eu sei que quando você se dedicou e tudo mais, mas isso não define quem você é e nem apaga aquilo que você fez, né? Tem algumas pessoas que estão indo que todos querem
ter o que eles têm, né? Que é título, fama, conquistas, mas não querem ser o que eles são. Né? Se você sempre me fala que eu sou dedicado, que eu sou comprometido, que eu sou disciplinado e tudo mais, é porque eu vejo você passando por dificuldades e tá aqui, eu vejo você com dor no ombro e aqui. Então aquilo também me deu um tapa na cara, né? Eu era um menino de 18 anos na época. E, enfim, e aí eu fiquei, aí aquele ano foi, né, conturbado, dores e tudo mais, e aí depois, no final de 2016, eu constatei que eu estava com lesão nos 2 ombros, eu estava com uma artrose acromioclavicular do lado esquerdo, e eu estava com uma fissura na cartilagem e uma fibrosezinha no tendão do ombro direito. E aí, no final de 2000 como o Corinthians, o Carlão já havia falado que haveria a reformulação na equipe do Corinthians e tudo mais, aí eu optei por operar antes, então operei em novembro o primeiro ombro, depois eu operei o segundo ombro e operei a tireoide, então foi um total de 8 meses parado, aí acabei ficando sem contrato, voltei para Prudente para me recuperar, ainda estava meio, eu costumo falar que eu ainda estava meio doidão com a situação, né? Tava meio muita coisa, né? 20 anos assim, treinando para uma coisa, de repente aquela coisa não tá mais ali, nem para eu não tenho mais chance ali, enfim, naquela época eu estava pensando assim. E aí eu resolvi voltar a nadar, só que depois que aquele menino me falou, eu pensei, falei, cara, eu acho que eu vou voltar com um propósito diferente, né? Eu vou voltar com uma ideia diferente que é usar toda a minha história dentro do esporte, um cara que saiu de um projeto social, que não era um dos mais talentosos, que se dedicou, que foi encontrando pessoas que também potencializaram muito na minha trajetória, mas que conseguiu chegar e conquistar coisas dentro do esporte, coisas, acredito que, ao meu ver, notórias, né? Então, quando eu voltei, eu falei assim, não, eu quero isso, eu quero que quem esteja à minha volta, se de alguma forma, tanto os meus erros quanto os meus acertos sirvam para essas pessoas. E aí eu voltei, comecei a treinar com um outro cara que me ajudou nesse período fora da curva, assim, gratidão eterna, um cara simplesmente surreal, que foi o Felipe Domingos, né, que é técnico do Léo, era até do Simon na época, técnico do Nicolas. E ele fez ele peça uma assessoria, né? E ele fez um negócio especialíssimo para mim. Então eu treinava aqui em Prudente, voltei a treinar todo torto, né? Sozinho, relógio de parede, sozinho, água fria e tudo mais. E aí uma vez por mês eu buscava ir para São Paulo para estar com o pessoal, para estar com o Felipe e tudo mais, a gente fazia umas correções biomecânicas, mas foi um período bem difícil, assim, mas foi um dos períodos mais engrandecedores da minha vida, porque era eu comigo mesmo e vamos, e fazendo acontecer, e as pessoas entendendo, se inspirando. E eu tracei como objetivo naquela época ali, depois de 8 meses parado, né, os 2 ombros operados, tal, tudo regularizado. Falei, não, eu preciso traçar um objetivo no final do ano, que era voltar e ficar entre os 8 para ver, né, uma possível, aí com o meu histórico, aí uma possível um contrato com algum clube, enfim. Consegui voltar, ficar entre os 8, né, quando tive mesmo com esse período conturbado, a gente conseguiu cumprir esse objetivo e acabou que daí no finalzinho desse ano, uma semana depois do Open, né, de 2017, no caso, eu já tinha voltado para Prudente, né, separei, voltei para Prudente, né, voltei a morar com os meus pais, todo aquele na época na minha mente uma regressão, mas hoje eu vejo como um recomeço pleno, né? Minha mãe descobriu um câncer no final de 2017 e aí não tinha como ou eu sair e aí meu pai na época trabalhava, não tínhamos, minha irmã e meu irmão mora ainda em Campo Grande, né? Então eu falei assim, eu preciso ficar, né? Aí falei com o Felipe, aí a gente parou de ver clubes e tudo mais,
Falei, Felipe, não dá, eu vou ficar aqui, esse ano eu vou ficar de stand-by, vou ver se, sei lá, vejo alguma prefeitura, alguma coisa, mas eu preciso ficar aqui para ajudar no tratamento, né? E aí, pô, foi o tratamento, eu consegui fechar por Marília, né? A gente fez eles tinham um projeto que os Jogos Regionais ia ser em Marília, né? O Armando Pedroni, que nadou na Unisanta, né? Também comigo, ele me chamou para nadar, né? Para fazer um negócio lá, um projeto legal. E a gente montou uma equipe, pessoal, em parceria com a prefeitura, né? Que eles queriam ganhar os Jogos Regionais, né? Então aí consegui fechar essa parceria com eles, que foi o que me manteve para ajudar custos em casa e tudo mais, e esse período com a minha de ajuda com a minha mãe. E quando eu lembro que em novembro, ela recebeu o laudo, tudo estava curada, né? Graças a Deus. Eu fui nadar uns Jogos Abertos, nadei super bem, fiquei em segundo de 50 livre, foi o Nicolas, eu, o Ítalo, aí fiquei em segundo de 100 costas, foi Fabinho, eu e Léo de Deus. Então consegui nadar, mesmo treinando sozinho, fazendo o meu treino, enfim, eu achei super legal, fui bem competitivo até. Fiquei em segundo de 100 livre, perdi só do Calvelo, que estava surgindo, né? E aí quando ela quando ela recebeu o laudo que ela estava curada, né? Eu fui com uma imersão de empreendedorismo, porque eu estava nessa... eu preciso começar a entender o que eu vou fazer realmente depois que eu parar de nadar e tudo mais, ou fazer alguma coisa em paralelo no ano que vem, caso eu volte para uma equipe profissional e tudo mais. E aí quando eu voltei dessa imersão, que foi com o Joel, que é ex-nadador e hoje é empresário, eu decidi, minha mãe estava curada e eu decidi, falei, cara, eu vou parar de nadar. Aí como assim? Vou parar de nadar. Eu acho que eu vou impactar muito mais gente com a minha história, com o que eu tenho a agregar, né, do que hoje, né? Eu me sentia muito mais que eu ia agregar com aquele propósito que eu voltei a nadar, né, para contar a minha história e tudo mais, para que a história de superação, os meus erros e acertos servissem de alguma tivessem alguma valia principalmente para a nova geração, né? Então aí foi quando eu decidi que eu iria usar a minha história e me mentorar atletas. E aí foi quando eu fui estudar, me especializar e aí começar a fazer o que eu faço hoje, que sou completamente apaixonado, assim, muito, muito gratificante e muito realizado hoje no que eu faço. Cara, puta história impressionante, né? Inspiradora, um monte de lição incluída aí nessa sua narração de superação, né? Tenho certeza que isso contribui para todos nós que estamos tendo a oportunidade de ouvir, né? E agora você já entrou aí no Construindo Campeões, né? E, pô, fala disso, porque com essa experiência toda, eu tenho certeza que você está construindo muitos campeões para a vida. Pois é, eu criei esse projeto porque, né, o Joel é um cara que foi muito influente na minha vida e ele falava sempre que o campeão não nasce pronto. E realmente eu fui um que não nasceu pronto de forma alguma, né? E eu fui literalmente construído, né? Não era aquele cara que, como eu mencionei, eu não era aquele cara que entrou na água e saiu ondulando. Eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que entender o que aquilo exigia, né? E construir um movimento, né? E, enfim, então eu acredito que eu fui construído, né? Então uma das perguntas que eu faço numa das minhas palestras é se é possível construir um campeão, né? E, enfim, eu acredito que sim. E aí eu fui estudar, cara, eu fui entender e adquirir ferramentas e conhecimento de como que eu vou passar, né, pegar essa bagagem, essa vivência toda que eu tenho de 22 anos dentro da natação e como que eu vou passar isso para os atletas, né? Então comecei primeiro me entender, então estudar realmente desenvolvimento pessoal, né? E aí depois fui fazer coaching esportivo, né? Me formei pelo atleta campeão. E aí comecei eu entendi que aquelas ferramentas do coaching esportivo eu conseguia transcrever
a minha história, as minhas vivências, eu conseguia explicar as ferramentas e tudo mais para o atleta, convencê-lo que é importante ele usar aquelas ferramentas, e aquelas ferramentas são comprovadas, né, cientificamente, iriam contribuir para o desempenho dele. Então, essa foi a primeira metodologia que eu comecei a implementar nesse trabalho de mentoria. E aí, por questões organizacionais, os atletas, enfim, tudo mais. E aí eu fui entender também, eu fui querer estudar, falei, cara, eu quero estudar aquilo que me impediu de atingir os meus objetivos, que foram as emoções, né? Não, às vezes não foram nem as emoções do esporte propriamente dito que me atrapalharam. Foram lidar com as emoções, as cargas emocionais fora da piscina, né? Alguns, não queira ou não queira, a vivência com o episódio da minha irmã foi um trauma, né? Então, como é que eu lido com isso? Então, foi quando eu fui estudar hipnose, né? Então, eu me formei em hipnoterapia clínica, né? Para lidar com ajudo a lidar com traumas, com fobias, né? Crise de ansiedade, depressão, né? Eu não sou um psicólogo que dá laudo e tudo mais, mas através das emoções eu sou habilitado, né? E capacitado para tratar isso. E aí fui me especializar em hipnoterapia esportiva também. Fiz estimulação bilateral hemisférica, e aí agora estou cada vez mais me especializando em neurociência aplicado ao esporte, né? Treinos cognitivos e tudo mais. Então, dentro dessas formações, eu fui criando métodos de atendimento, né? E faço atendimentos presenciais, atendimentos online, onde o meu objetivo é ajudar o atleta a identificar aquilo que vem atrapalhando ele de atingir sua máxima performance, traçar um plano de ação com ele e fazer ajudá-lo com que ele possa trabalhar em cima disso e que isso não venha atrapalhar mais, seja questões organizacionais, seja questões emocionais. Aí trabalho muito com treinamento de foco, né? Eu chamo de treinamento de foco, mas é uma meditação, exercícios de mindfulness que eu adaptei e criei uma metodologia em cima disso, né? Porque existem muitos estudos científicos, embasamento científico que levam, né, a mudança de estrutura, até a estrutura cerebral, da densidade da massa encefálica, com esses tipos de treinamento de foco, meditação, né? Eu chamo de treino de foco por lidar com atletas, né? Então, o meu papel hoje, o que eu trabalho hoje é em cima disso, né? Em 2009 eu tive bons resultados, tivemos 23 medalhas em campeonatos brasileiros, recorde brasileiro, atleta participando de recorde brasileiro. Hoje eu tenho atleta no UFC, né? Eu tenho um atleta recordista brasileira de 1.500, quebrou o recorde da Ana Marcela, né? Ano passado tivemos, se eu não me engano, 35 marcas top 8 top 5 do Brasil, né, entre os meus atletas. Então a gente vem eu atendo todo tipo de atleta, mas é óbvio que o meu trabalho é com certeza mais voltado para a natação, o nicho onde eu vivi dentro disso. Então a procura também por atletas de natação, principalmente das categorias de base, né, os pais e tudo mais, tem sido muito grande, e temos tido bastante resultado positivo, assim, e um feedback também de pais e tudo mais bem positivo. E, cara, eu fiquei com uma vontade de responder a primeira pergunta que você faz, né? Se é possível construir um campeão. Eu acho que só é possível ser um campeão se você o construir, né? Na hora que você falou, eu já queria responder, mas eu deixei você falar. Eu falei, não, eu vou ter que falar. Mas é exatamente, porque assim, até como eu mencionei antes, né, até mais aqueles atletas que eram muito mais talentosos que eu, eles tiveram coisas que eles teriam que construir, tipo de comportamentos e tudo mais, que eles acabaram não construindo e que não os levaram onde talvez eles almejavam, né? Então, foi exatamente isso. Por exemplo, você pega um cara como o Cristiano Ronaldo, vai falar que o cara não tem talento? É impossível.
mas o cara trabalha. Você pega um cara como o Phelps, é extremamente talentoso, fora da curva, mas vai falar para ele que ele só chegou onde ele chegou por conta do talento dele. Ele te dá um soco na cara, porque o cara foi totalmente forjado, ele se criou naquilo ali, ele criou aquela ondulação perfeita junto ao Bob Bowman, lógico. Eu acredito que é o maior psicólogo, um dos maiores psicólogos esportivos da história, não é psicólogo, né? Que é o Bob Bowman. E ele foi completamente construído, LeBron James, né? Você pega os caras, né? O próprio César Cielo, Thiago Pereira, um cara extremamente talentoso, habilidoso, hiperflexível, mas o cara teve que se construir, ele teve que construir hábitos que levavam ele ao sucesso, ele teve que construir, melhorar mecânicas de nado que levaram ele ao sucesso, ele teve que construir padrões de pensamento, né, que gerariam comportamentos que levaram ele ao sucesso. Então, por isso que, com certeza, né, o campeão ele só chega ao sucesso se ele for construído mesmo. O talento sem trabalho é desperdício. Sem talento com trabalho, realidade. E talento com trabalho, genialidade. Né? Então, eu costumo dizer assim, porque eu falo que eu fui um cara, eu fui uma realidade, né? Porque eu realmente acontecia, eu era o cara sem talento com muito trabalho, né? Trabalhei bastante mesmo, assim, a fundo, assim, coisas de, por exemplo, passar férias treinando sozinho porque eu queria chegar e eu precisava mudar algumas coisas, entendeu? Então nunca, só que hoje eu entendo e passo para os meus atletas que não é só treinar mais, né? Eu preciso treinar mais. Não, ele precisa primeiro treinar melhor aquilo que ele já faz. Depois que ele treina melhor, ele vê o que ele precisa fazer. Né? Depois que ele otimizar realmente, conseguir extrair tudo aquilo do treino que já é passado para ele, aí beleza, aí ele vê o que ele precisa fazer a mais. Mas, exatamente, aí ele vê o próximo passo. Porque se ele não fizer, né, aquilo que é apresentado para ele, se ele não estiver daquela, sei lá, 1, 2, 3 horas, estiver completamente focado naquilo e extraindo o máximo dele mesmo para aquele treinamento, por que ele precisa treinar mais tempo? Não, ele precisa treinar melhor aquilo que ele já faz. Né? Você falou, né, de talento e esforço. Não vou te perguntar de uma pessoa que desperdiçou talento, que é chato, né? Mas tem algum atleta que chamou a atenção, porque você identifica que ele foi uma história parecida com a sua, assim, alguém que você viu que tinha um talento moderado ou nem tinha tanto, mas que te impressiona pelo esforço que você viu nesses anos de seleção, algum colega? Que não era tão talentoso, né? Não considerado habilidoso, porém extremamente que chegou e fez acontecer. Cara, é até pecado falar isso, mas um dos meus ídolos também, puta, tive a oportunidade, mas assim, o Rodrigo Castro, ele é extremamente inteligente, então talvez o talento dele seja esse, mas pô, ele era o cotoco, né, cara? Ele era o braço menor, ele era, Bruno Fratos. Bruno Fratos, ele não é o dos maiores, mas, não tem a melhor saída, mas o cara tá, né, extremamente competitivo, assim, no nível mental, acredito, né? O diferencial do Fratos, completamente mental, absurdo. André Schultz era um cara que ele treinava muito, né? O André Schultz treinava muito, então eu acredito que o talento dele era treinar muito, assim. Que me vem agora, acho que esses que eu vi, assim, que não era talento nato, assim, vendo, assim, né? Eu acredito que esses me chamam a atenção. Legal. O engraçado, o Fratos fala isso dele mesmo também, né? Ele fala que ele não ele é muito mental. Ele é mental absurdo. E o Rodrigo Castro também passou aqui pelo Swincast e ele não falou com essas palavras, mas ele fala que o diferencial dele era treinar e treina até hoje, né? Treina até hoje muito. Eu dou umas nadadas, tal, que é minha meditação, mas hoje eu tô no CrossFit. Já tô mais para manter a saúde e tal. Eu acho que a gente já está encerrando, mas a gente acabou não falando de Barcelona. Eu acho que seria legal você contar como é que foi lá, né? Porque acabou sendo seu
seu mundial, sua final, né? Eu lembro, eu estava lá também de assistir, ficar emocionada até a gente ver entrando ali para nadar aquela final, né? Então conta como que foi primeiro pegar a vaga, né? Porque vocês desempataram ali. Uhum. E como é que foi a experiência lá, né? Foi incrível, né? Foi uma coisa que o mundial de longa realmente é diferente do mundial de curta, né? Os olhos são outros olhos, né? Costumo falar que é até quase outro esporte, mas foi incrível. Barcelona, uma cidade maravilhosa. E aí rolou esse lance que a gente tinha que, como nós dois já íamos para o Mundial, né? Então a gente empatou e o pessoal da comissão decidiu, não, eles vão desempatar, como já vão os dois por conta do revezamento, o desempate vai ser realizado lá. Então a gente chegou em Barcelona e 2 dias depois, né, seria o desempate. Então antes da gente sair do Brasil já estava definido isso, que o desempate seria depois 2 dias após a nossa chegada em Barcelona. E aí foi literalmente um duelo, né? O pessoal do time não foi, né? Tava algumas pessoas da Dinamarca, se não me engano, a Lotte Friis, que havia nadado pelo Corinthians, então conhecia a gente, a Jeanette Ottsen, né? Então eles assistiram, e aí foi aquecemos, tal, foi eu, uma Raia e o Nilo, né? O Nicolas Oliveira. E aí um contra o outro realmente, e quem batesse na frente ganhava. E aí uma coisa que acho que ninguém sabe até hoje foi que o placar não funcionou. O placar não funcionou. Eu passei na frente bastante até, e ele veio, final de prova do Nicolas, era absurdo. Ele veio, e os técnicos pegando de cima, e enfim, e todos os técnicos iam pegar o tempo dos dois, se eu não me engano. E aí aconteceu que foi por pouco de novo, mas o placar não pegou. E aí, lógico, concordo plenamente, ele ficou completamente descontente. Eu ganhei, né? Deu a maioria dos relógios e tudo mais, a média de tempo, deu que eu ganhei, mas concordo plenamente que foi uma fatalidade, né? O placar não ter funcionado, mas enfim, as pessoas que estavam, é difícil falar, né? Porque você pega aquela prova do Cavitt e do Phelps, o Cavitt ganhou, né? Então, assim, é muito difícil. Mas as pessoas, né, mencionaram, ele bateu realmente na frente e tudo mais, mas aconteceu essa coisa inusitada que foi muito próximo, né? E o placar não funcionou e acabou sendo no cronômetro dos treinadores. Você lembra o tempo que deu na mão deles? O meu deu 49,10, o do Nilo não lembro, mas foi algo assim, entre 49,10 e 49,19, 49,20 e pouquinho. Foi muito próximo, foi literalmente bem próximo mesmo. Mas eu lembro que eu gostei, porque eu estava sem raspar ainda e tal, e enfim. E aí depois nadamos bem em revezamento, classificamos o revezamento para a final. Nadei por 48,4, se não me engano, no revezamento. Mas teve esse episódio aí, mas foi diferente, assim. Eu nunca tinha passado nem para seletiva de queimolo, para, né, às vezes categoria de base para decidir revezamento. Eu nunca tinha passado por isso. Então foi bem interessante essa passagem. Obrigada, Ernesto. Foi muito legal mesmo. Tinha maior orgulho de te ver nadar, né? De ter tido uma participação, não participação, né? Mas de ter compartilhado aí raia com você. E sua carreira foi muito legal mesmo sem Olimpíada. Realmente acho que uma carreira bem digna e bonita, né? Então, parabéns e obrigada aí por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço o convite, né? O trabalho que vocês vêm realizando é incrível, né? Eu vi que saiu o podcast da Juma agora, né? Então, assim, para a moçada dessa nova geração, né, conseguir escutar e ver, conhecer mais sobre né, o pessoal que nadou um pouco, né, que abriu o caminho, né, para eles, para mim também, enfim.
Incrível o trabalho de vocês. Muito obrigado pelas surpresas, o áudio do Carlão, o áudio do Coach Alex e a pergunta do Coach Alex. Que eu puder ajudar em alguma coisa, pode contar comigo. Legal. E para terminar, faz o seu jabá aí, fala como é que alguém te contrata, se tiver interesse no seu trabalho. Show. Instagram, através do meu Instagram, Construindo Campeões, você consegue ter uma visão bem legal de como funciona o trabalho, alguns dos meus atletas e tudo mais, né? Você pode me mandar um direct lá, que a gente troca telefone, a gente marca um bate-papo e eu explico melhor também como funciona, né? E em breve eu estou lançando uma plataforma de venda de serviços e produtos digitais voltado para esporte, né? E quem sabe a gente não faz mais um podcast lá. Show. Tá bom? Show. Legal. De bola. Valeu, Ernesto. Obrigada. Irado. Valeu. Eu que agradeço.